Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje, no nosso Momento Católico, nós vamos receber uma pessoa que faz parte do canal Nossos Textos com Pedro Siqueira. Faltava só ela para aparecer no Momento Católico. Tudo bem, Rosa? Como é que vai? Tudo bem, Vera. Boa noite, Momento Católico. Rosilene, mais conhecido como Rose, a gente já fez o Momento Católico lá em São Paulo com a Jéssica. Aí aqui em Fortaleza a gente foi até a casa da Márcia e, de uma maneira inédita, o Nossos Textos com Pedro Siqueira agora chegou aqui no Momento Católico. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, mas eu já participei, né, do Momento Católico também. Uma passagem especial. Com o Regard, né, nas perguntas. Foi. Mas não foi, né, falando sobre os nossos textos, né? Era mais conversando com o Regard também. Inclusive aquele episódio do Regard com o Nosso Texto com Pedro Siqueira, eu como criadora do canal, aquele vídeo ali é o vídeo mais visto do canal Momento Católico. É mesmo? Em questão de horas, né? O mais visto, que é o Nosso Texto com Pedro Siqueira com o Regard. Então, Rosa, por que vocês criaram o canal Nossos Textos com Pedro Siqueira? Como é que é a história do canal? Essa história é uma boa história. A gente conheceu o Pedro Siqueira, né? O Marcos apresentou, o Padre Marcos, né, nosso irmão, apresentou o Pedro para a gente através do livro Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. E ele, inclusive, o Marcos, quando conheceu, pediu, né, para eu comprar uns livros, para ele doar lá na paróquia, ou vender lá na paróquia, e fui eu que comprei. Mas eu realmente nunca me interessei de ler. E quando foi no aniversário de 100 anos, né, da aparição de Nossa Senhora, ele deu para cada um de nós, os irmãos, um livro Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. E a Márcia começou a assistir por um terço que o Silvio, né, assistiu no dia de São José e transmitiu, né, no nosso grupo da família, no WhatsApp. E a Márcia ali, ela se interessou pelo esse ministério do Pedro, né, pelo seu ministério mariano, e as palavras que ele falou de São José tocaram muito a ela. E aí a Márcia começou a assistir, né? Começou a assistir, e a Jéssica, como diz, aprendeu por osmose, né, o que o Pedro falava. E eu também comecei a ver uma coisa e outra. Aí o Pedro ia fazer um terço em Natal. E a Márcia disse que ia. Aí ela chamou, vamos, Rosa? Aí eu disse assim, vamos, né? E antes disso, a gente tinha viajado para a Itália, eu, Márcia e Jéssica. Para a Itália, não, para Portugal, para Fátima. Eu, Márcia e Jéssica. E a Alba, nossa irmã, também insistia para que a gente lesse o livro. E a gente nem deu bolas, né? Tudo tem o tempo, né, de Deus. Mas eu já tinha uma devoção muito grande, assim, com os anjos, com São Miguel Arcanjo. Então, quando a gente foi para Natal, a gente foi inclusive com a Alba, a Jéssica não foi eu, Márcia e Alba, com o marido da Alba, que levou a gente, o Marcos foi também, o Padre Marcos. E ali a gente conheceu o ministério do Pedro Siqueira. E eu peguei o celular e já fui filmar, né, perto. E eu fui logo para frente do altar, né? A gente chegou, tinha canto, era muita gente para assistir. Era na igreja? Era na igreja. Pedro fazia os textos na igreja. Era quando ele fazia texto presencial. E eu fui lá para frente, né, para ver, e comecei a filmar. E quando Pedro começou a falar, eu vi que tinha uma coisa diferente assim nele, né? A forma como ele falava, parecia que ele não estava ali, parecia que ele estava vendo realmente alguma coisa, o olhar dele era diferente. E aí ele falou na luz de Deus, para deixar a luz de Deus entrar. E na hora que ele disse isso, as portas da igreja estavam abertas e entrou uma luz assim, e foi direto nele, né? E eu olhei assim, que é isso aqui, né? Tem alguma coisa diferente aqui. E tinha uma coisa diferente também, né? Quando a gente começava a assistir aí a gente começou a ir aos textos do Pedro. Eu, Márcia. Aí quando foi no Rio de Janeiro, a Jéssica também foi.
E o Silvio foi que pediu para a gente transmitir. Aí eu disse, como eu vou transmitir? Eu disse, não, porque o Pedro ele não transmitia ao vivo os textos dele. E a gente ficava, todo mundo ficava, quem vai transmitir? E as próprias pessoas que chamavam o Pedro, elas não se interessavam em transmitir. Aí a gente começou a transmitir, né? E a gente transmitia pelo Facebook da paróquia. Só que aí, quando foi o momento, Da paróquia do Padre Marcos. Da paróquia do Padre Marcos, pelo Facebook da paróquia do Padre Marcos Mendes, pela paróquia Jesus Maria José. E a Márcia chegou para a gente, né? Por que a gente não faz, né, um canal, né? E aí a gente escolheu, então vamos fazer um canal, né, para a gente transmitir os textos, porque a gente estava indo já a vários textos do Pedro. Pedro anunciava um texto, a gente, vamos ver se dá para a gente ir, né, e de avião, né, e tudo, custo, hotel, tudo, vamos ver se dá para a gente ir, vamos. E a gente até dizia, quando o preço da passagem era barato, é porque era para a gente ir. Quando o preço não baixava, a gente dizia, não é para a gente ir. Né? E sempre a gente encontrava passagens assim, super barato, hotel super barato, e dava muito bem para a gente ir. Às vezes a gente ia e voltava no mesmo dia. Eita! Né? A gente, por exemplo, se fosse em São Paulo, fosse no Rio de Janeiro, a gente ia e voltava no mesmo dia. Às vezes a gente não precisava nem marcar hotel. E com isso, a gente resolveu criar, né, um canal para transmitir os textos do Pedro, porque ele não transmitia ao vivo. Aí por isso ficou o nome, Nossos Textos com Pedro Siqueira. Aí foi por isso que começou. Aí vocês criaram primeiro o Facebook, foi? Não, a gente criou tudo no mesmo dia. O Facebook, o Instagram e o YouTube. E naquela época a gente não precisava nem de 1.000 seguidores, né, no YouTube. No YouTube para transmitir ao vivo. A gente não precisava disso. Aí a gente criou os 3 ao mesmo tempo. E o próximo texto da gente, a gente ia ser em Ribeirão Preto, em São Paulo, né, no interior de São Paulo. E o Padre Marcos, a gente até comunicou, né, para ele, e ele que sempre orientava a gente. E ele falou para o Pedro que a gente tinha criado também esse canal. Aí foi muito engraçado, porque era a primeira transmissão da gente, como Nossos Textos com Pedro Siqueira. E Padre Marcos também foi, e o Silvio também foi. O Silvio também foi. Porque o Silvio nem mora em Fortaleza, né? Não morava, não, né? Não. Mas eu acho que o Silvio já morava em Cachoeira Paulista, né? E era o nosso primeiro texto, né? Transmitido pelo Pedro. Aí, quando a gente chegou lá, a gente foi de farda, né? A gente tinha uma farda azul, né? Fomos as 3 de azul. E a gente já tinha tido um contato inicial com o Pedro, porque quando ele veio para Fortaleza, ele veio 2 vezes. Antes dele vir a primeira vez, a gente entrou em contato com ele num texto do Rio de Janeiro. A gente foi lá na sacristia, conseguiu falar com ele. Aí a gente disse, né, que eram as irmãs do Padre Marcos, né, os irmãos. Ele foi super acolhedor, como sempre. Aí, quando a gente se encontra, quando o Pedro entra para conduzir o Pedro, ou conduzir o texto, ele estava com a blusa igual à nossa, porque o Pedro sempre usava camisa de gola polo para fazer os textos. E a gente, inclusive, botou uma blusa de gola polo, azulzinha clara, né? Quando o Pedro entra, ele entra com essa blusa azulzinha clara. Aí eu olhei assim, eu e a Márcia, olha aí, a gente está de farda. Aí, quando acabou o texto, a Jéssica e a Márcia já foram para o autógrafo, que às vezes ele dava autógrafo, foram para a fila do autógrafo, e eu fui desligar a câmera e fui tentar falar com o Pedro. Aí falei com ele, vocês estão aqui e tudo. Aí eu, pois é, a gente está de farda, né? Aí ele, pois é, né, estou de farda. Cadê a outra gêmea, né? Que ele só chamava a gente de gêmeos. Cadê a outra gêmea? Estão lá, já está lá na fila dos autógrafos, né? E assim começou, né? A gente transmitindo os textos. E aí foi só um tempo depois foi que o Pedro começou realmente a transmitir os textos ao vivo. Mas a gente ainda assim transmitia. E as pessoas, às vezes, diziam assim, a gente prefere assistir pelo de vocês porque vocês mostram as coisas que estão acontecendo. O Pedro não, ele fixa ali o celular. Não pode ficar mexendo, né? Porque ele não tá mexe tudo, né?
Agora, nessa nova peregrinação que ele está fazendo, é que ele fez uma coisa diferente. Está fazendo esse itinerante, ele se movimentando e tudo, e tem sido super legal. Aí as pessoas preferiam assistir com a gente. E aí pronto, né? Começou as atividades do canal por conta disso. Aí o Instagram era para dizer que ia ter um texto, né, em alguma cidade, não era isso? A gente fazia as postagens, né? Replicava, repostava, né? O que o Pedro publicava. E também a gente fazia como se fosse shorts, né? A gente fazia postagens, né? Com algum dizer que o Pedro falava, né? Então, todo dia a gente criava uma postagem, né, sobre algum assunto, ou até sobre o evangelho do dia, né, o tema do evangelho, a gente fazia isso, algum recorte assim, de alguma entrevista. Né? O Pedro hoje ele tem o canal dele de evangelização, que é no YouTube, ele tem programação diária, que é o evangelho do dia, mas antes ele não fazia isso. Eu acho que ele está com uns 2 anos que ele faz isso. Mas antes também ele não fazia, então a gente ficava esperando, né, alguma coisa dele. Então é como a gente resolveu também, né, com esse canal, propagar, divulgar a missão dele e rezar por ele, pela missão dele. Então, para divulgar a missão, a gente tinha que fazer postagens sobre o que ele falava, né? E vocês já conseguiram fazer alguma live com ele? Fizemos. A gente, em junho de que ano? Acho que foi durante a pandemia que a gente fez. Eu não sou boa de data, né? Mas foi durante a pandemia. A gente fez uma live. Foi até o Regard contou para a gente que ele sugeriu ao Padre Marcos. O Padre Marcos pegou, conversou com o Pedro. Você devia fazer uma live com as meninas. Aí, tá bom, faça uma live com as meninas. Aí a equipe do texto, né? Que ele chamava. Aí ele fez essa live com a gente. Foi super divertida, né? Nós 3. Exatamente, foi na pandemia. Tanto que eu não tinha ainda contato com a Márcia e com a Jéssica, né, por conta da pandemia, e eu digo que pronto, agora vai ter que ter. Né, justamente porque a gente as pessoas já podiam se encontrar, né? Aí foi por conta disso que a gente se reuniu as 3, e a gente só tinha contato com a gente, né? Não tinha com outras pessoas. E aí a gente fez uma live com o Pedro, foi super divertida com ele. Ele sempre muito acolhedor. Aí falamos, inclusive, de São Miguel Arcanjo, né? Conversamos muito com ele sobre São Miguel, sobre as aparições de São Miguel com ele também. Foi muito bom. Aí a gente tem, inclusive, no nosso canal do YouTube, né? A gente postou, né, essa entrevista que ele teve com a gente. Em 2020, né? Quando teve a pandemia, o Pedro teve que parar de viajar, né? E o canal de vocês teve que mudar um pouco também, não foi assim? Foi. A gente foi, inclusive, ao último texto que ele fez presencial, que foi em Franca. São Paulo. Foi, Franca, São Paulo, interior de São Paulo. E foi uma graça o percurso, né? Sempre que a gente faz alguma coisa para Deus, a gente não percebe, mas a gente enfrenta alguns combates, né? E a gente foi com o esposo da Jéssica, hoje atual, eles eram namorados na época, mas Leandro sempre, quando a gente ia para o interior, para Ribeirão Preto, ou para Franca. Ele ia também. E era a segunda vez que a gente ia para Franca. O pessoal de Franca, maravilhoso, a comunidade de Franca, sempre reservava um local para a gente, ficava bem na frente, sabe? O Sérgio lá, super legal. E quando a gente estava chegando em Franca, o carro quebrou. O carro do Leandro quebrou. Mas Deus é muito bom. Ele quebrou no limite de quilometragem que o Leandro podia... A seguradora podia pegar o carro e levar o carro sem custo. Muito louco isso. E era muito próximo, assim, já de Franca. Acho que não era 1 hora de chegar de Franca. Aí a Leida, que é do grupo também dos peregrinos, estava indo também com o esposo dela. Não, a gente passa aí e pega vocês. Não, a gente passa aí e pega vocês. Não, a gente passa aí e pega vocês. Aí eu comuniquei, né, pro Luiz Roberto, até que estava lá no texto, que é um amigo da gente também, que segue o Pedro, que segue a gente. Ó, o carro quebrou, mas a gente chamou o seguro, já está vindo. Ele disse, não, vou pegar vocês. Não precisa, que a Leida vai pegar. E a Leida foi muito engraçada. Ela chegou com o esposo dela,
na hora que o seguro chegou. Assim, tudo cronometrado. Ela demorou, mas na hora que ela chegou, era a hora que ela tinha que chegar. Né? Providência. Aí a gente lá no meio, né? A Fernanda, uma amiga da gente, também foi. E a gente batendo a foto, né? A gente lá. E saiu uma mensagem justamente para a Jéssica nesse texto, justamente por causa dessas quebras, né? Que acontecem na vida da gente. Foi muito emocionante também. Aí a gente parou, né, de ir, porque não tinha mais texto para ir. Ele tinha até anunciado uns, aí teve que cancelar justamente por causa da pandemia. E logo assim, depois da pandemia, ele só fez... praticamente, ele fez uns 2 textos presenciais. Um que foi em Goiânia e outro que foi em Bandeirantes. Acho que só teve esses 2. Ele não fez mais textos presenciais e não faz mais. Né? O ministério dele agora é só online. E as peregrinações também que ele faz. Que atualmente ele está em uma, né? Na Bélgica, né? Ele está na Bélgica, foi para a Bélgica e está na Alemanha, está acabando agora. E vai mais ou menos quantas pessoas com ele nessas peregrinações? Só não vai mais gente porque não cabe, né? Mas é em torno de 150 pessoas. Eita. 150, 200 pessoas, é muita gente. E é uma experiência, assim, a gente participou de uma peregrinação com ele. A gente foi para a Itália. Aí a gente faz a maior hora, né? A nossa peregrinação foi a melhor. Mas é porque se você vive aquele momento, é lógico que ela vai lhe marcar muito, né? Mas a nossa peregrinação foi muito abençoada mesmo, porque a gente foi em vários locais. A gente chegou por Paris, aí a gente seguiu direto para Assis. Mas foi depois da pandemia, né? Foi agora, em 2022, que a gente foi. Essa peregrinação, inclusive, era para acontecer em 2020. Em março de 2020. Aí, com a pandemia, foi adiando, né? E a questão da entrada, né, nos países, até que foi liberado. Aí, a gente foi em novembro de 2022. A gente passou 2 anos, né, esperando essa peregrinação. Aí, a gente foi para Assis, né, para Laverna. A gente foi para São Giovanni Rotondo, para São Miguel Arcanjo. São Giovanni Rotondo do Padre Pio, né? Do Padre Pio, né? Para a cidade do Padre Pio. A gente ficou vários dias lá. A gente foi para São Miguel Arcanjo, para o Monte Gargano. A gente foi para Roca Porena. A gente foi para Cássia, para Santa Rita de Cássia. A gente foi viu o Véu de Verônica. São quantos dias? 15, é? Essa que a gente foram 13 dias. Mas em média 12, 11 dias. Mas essa nossa foi longa, foram 13 dias. E a gente foi ainda para Roma, né? O Vaticano. Vimos algumas igrejas também lá. Então, assim, foi muito rica a nossa peregrinação, maravilhosa. E a próxima peregrinação do Pedro, quando é que é? Ele vai fazer a próxima peregrinação dele agora em dezembro já. Ele nunca marca logo, mas dessa vez ele marcou. Já está no site da Qualitá. Ele vai para Paris, Fátima e Lourdes. São 3 santuários marianos. Né? De Paris, da Medalha Milagrosa, em Lourdes, né? E Fátima, de Fátima, né? Acho que os 3 principais, né? Os 3 principais santuários marianos. E ele comenta, né? Tanto o Pedro, ele tem um clube de membros, né? Um clube de assinatura. Então, ele fala mais coisas no clube, né? Para os membros, para os assinantes dele. E ele vive comentando, né? Olha, parece que o banho de Lourdes está liberado. Porque depois da pandemia, eles não liberaram mais o banho. Né? Que a pessoa vai naquela piscina, né? E toma o banho. E agora parece que liberou de novo. Aí eu disse, então, com certeza, ele vai para Lourdes. E é um dos fatores, né? De ir para Lourdes, por causa dessa liberação desse banho. Então, quem quiser ir tem que reservar logo, porque vai lotar, né? Lota, sempre lota. E, assim, essa última até demorou mais a lotar. Acho que por conta dos locais, né? Bélgica e Alemanha, a pessoa acha que não conhece. Né? Inclusive, ele foi lá para Santa Idelgarda, para o local de Santa Idelgarda, foi um momento maravilhoso. Ele transmitiu, inclusive, um texto que ele fez lá na cidade da aparição de Nossa Senhora do Coração de Ouro, Nossa Senhora dos Pobres. Lindo local da aparição.
Depois ele fez um grupo de oração lá no santuário, onde tem as relíquias de Santa Ildegarda. E foi um momento lindo, né? Que ele falando do nosso coração está para Santa Ildegarda, né? Dizendo para ele que Pedro Siqueira, para quem não conhece, ele é místico. E Santa Ildegarda também, né? Santa Ildegarda muito mística, né? Também. E dizendo que o coração da gente tinha que estar muito próximo de Deus, alinhado. E ele fez uma experiência linda também. A gente postou até no nosso... Todo dia a gente posta a oração do Anjo da Guarda no nosso Instagram e no nosso Facebook. Todo dia, a oração ao Anjo da Guarda. E a gente fez até essa postagem. E ele fez a Via Sacra lá. E ele também fez a transmissão da Via Sacra. Aí que acontece, né? Os fenômenos místicos que acontecem com ele. Algumas pessoas veem, algumas não veem, né, o que está acontecendo. Quando a gente participou também da Via Sacra, teve muitos fenômenos também místicos que a gente pôde presenciar. Né? O sol bailando, o sol se transformando como a lua, os raios, né? As luzes dos anjos que a gente pôde ver. A aparição de Nossa Senhora, né? O formato em luz. Inclusive, nessa aparição, nessa peregrinação agora, Nossa Senhora também se deixou fotografar. Ele dizia, né? Nossa Senhora está dentro de uma luz azulada. Aí ela deixou se fotografar, a gente até postou. Tem lá a luz azulada, né? Nossa Senhora dentro dessa luz azulada, com as mãos postas, você consegue ver se você ampliar. Tem outro que são, como ele sempre diz assim, não, Nossa Senhora está com seu rosário, com uma luz dourada, e tem uma luz dourada assim descendo, a gente também postou uma luz dourada descendo. Aí a gente participa, quem está lá acaba vendo, né, esses fenômenos, né? E ele até diz assim, bora, calma, né? Num dos vídeos ele diz, calma, pessoal, calma. Porque as pessoas ficam, né? Agitadas, né? Porque o que é isso aqui que eu estou vendo, né? Que você consegue ver. E eu digo até assim, a gente foi para São Paulo, agora eu e a Márcia e a Jéssica, a gente se encontrou com a Adriana Roger e a Daniela Ventura, e acho que foi que elas perguntaram, como é que as pessoas conseguem ver? Eu digo que é porque as pessoas também estão em estado de graça. A gente quando vai para a peregrinação, assim, pelo menos a gente procura se confessar, né? E para poder ir para a peregrinação tranquila. A gente tem missa todo dia na peregrinação. A programação inicial é a missa. A gente começa com missa, aí é que começam as atividades, né? É o turismo católico, né? E a peregrinação é realmente um retiro espiritual. Pedro diz, é um retiro espiritual. E ele sempre faz um momento de ação de graças na hora da missa. Então, aí ele fala, né, das visões dele, que ele está tendo ali no momento. E realmente é um retiro espiritual. Aí a gente tem sempre padres que acompanham o retiro. Geralmente vai o padre André Maravilha e o primo dele, que é o padre Alexandre. Então as pessoas aproveitam e também se confessam, sentem a necessidade, né, disso, sentem o chamado. E eu digo que também tem isso. As pessoas estão ali em estado de graça. Né? As pessoas estão mergulhadas, né? As pessoas estão querendo. Algumas não vão por ir, né? Como todo canto, né? Mas Deus acaba tocando, né? Não tem como. É muito profundo assim o que a gente passa nessas peregrinações. A gente filmando, né? Porque a gente filma, fotografa, né? Coloca, posta. A gente trabalha, né? Também nas peregrinações. A gente fica postando, mostrando, porque as pessoas querem ver, né? Querem ver, porque quem não tem, né? Nem todo mundo tem condição de ir, né? Financeiramente não tem condição de ir. E às vezes alguma logística também que a pessoa não tem condição de ir. Então a gente gosta justamente de mostrar, né, o que está acontecendo, né? E a gente sempre diz, mande seu anjo da guarda lá, participar da peregrinação, para colher as graças. E é interessante quando os comentários, né, as pessoas colocando que se sentem, né? Se sentem na peregrinação também, né? Elas participam também. É aquela história, né? A oração, ela sempre é presente. Né? Não é porque você está assistindo uma coisa gravada, uma oração gravada, você não está orando. Que aquela oração esteja acontecendo. Está acontecendo, né? Então,
É sempre presente. Por isso que você sente também, né? Você abre o coração, você abre o Espírito Santo, age também da mesma forma. E, Rose, e como é que ficou, então, o canal de vocês, já que vocês não acompanhavam mais o Pedro Siqueira na época da pandemia? Exatamente. A gente fez a gente tem uma programação, hoje em dia, de grade, né, de programação, justamente por causa da pandemia. Porque antes da pandemia, a gente só fazia o Rosário de São Miguel Arcanjo às quartas-feiras. Por quê? Porque a gente teve há 6 anos, né? Há 6 anos, o Rosário de São Miguel Arcanjo, a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que a gente fez em 2019. 6 anos, não, 5, né? 5 anos, mas essa é a 6ª edição, que a gente fez em 2019. E a gente fez, né, a Quaresma de São Miguel. E como é que vocês fizeram na época, essa primeira? A primeira, como é que foi? O povo começou a aperrear para a gente fazer. Faz a Quaresma de São Miguel, vocês não vão fazer a Quaresma de São Miguel, vocês não vão fazer a Quaresma de São Miguel, vocês não vão... Aí a Márcia pegou, vou fazer. Pegou, fez um vídeo, a gente vai fazer a Quaresma de São Miguel. Aí pronto, a gente mesmo que ficava fazendo os vídeos iniciais. Quando deu 40 dias, as pessoas, a gente vai ficar com saudade, a gente vai ficar com saudade. E a gente começou a chamar as pessoas para fazerem os vídeos, né, e as orações. Chamavam um irmão, chamavam um amigo, chamavam... Aí uma seguidora, olha, eu posso fazer também? Acho que foi a Maria Luísa, eu posso fazer também? Eu disse, pode. A Márcia falou, né, entrou em contato com a Márcia. Pode fazer sim. Aí começaram, né, as pessoas participarem também. Quando deu os 40 dias, a pessoa fica assim, pronto, vou ficar abandonada, né? Ou como é que vai ser? Eu não vou ter mais oração para fazer. E a gente ficou assim, poxa, e agora, né? Como é que a gente faz? Aí, acho que foi a Márcia que disse, então a gente podia fazer pelo... E sim, durante essa quaresma, a gente começou a fazer live. Coisa que a gente não fazia, né? Começou a fazer live, né? Aí falava, pegava o microfone aqui e falava, né? E aí a gente resolveu fazer, então, o Rosário de São Miguel Arcanjo toda quarta-feira. E aí era um compromisso que a gente tinha que fazer no São Miguel, a gente sabia, né? A Quaresma de São Miguel, a primeira foi em 2019. 2019. Quer dizer, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Justamente antes, né? Aí a gente começou a fazer o Rosário. Depois que acabou a Quaresma. Depois que acabou. Então, toda quarta-feira por quê? Porque era um dia que eu tinha livre. Então, tinha que ser um dia que todos estivessem livres para poder fazer. Porque hoje em dia eu faço live na minha casa, a Jéssica faz na live, mas antes a gente só fazia na Márcia, né? Que é a filha, a matriz, né, do NTPS que a gente fala. E pronto, a gente começou a fazer o Rosário de São Miguel Arcanjo. Quando chegou a pandemia, as pessoas que oravam, né, que rezam, elas sentiram mais necessidade de oração para aquela época, né? Era um momento que estava mexendo com o mundo. E um momento também que mexeu com a gente espiritualmente. Né? O que é que Deus está planejando, né? O que é que Deus está chamando? Isso aqui está acontecendo, Deus está chamando para alguma coisa. E o próprio Pedro, ele fazia oração praticamente todo dia, ele fazia live. Praticamente todo dia o Pedro fazia live. Ele aparecia assim, nem avisava, estava com uma live. E a gente também teve a entrada nos peregrinos do Padre Marcos Mendes, que tinha também, a gente fez uma agenda de oração. A gente tem uma agenda também de oração lá nos peregrinos. E a gente disse, não, vamos fazer uma agenda de oração, nós três. A gente faz, porque a gente também sentia necessidade de fazer mais orações e de fazer alguma coisa individual, que a gente fazia os tridos, né? Os tridos dos santos, era uma coisa que a gente fazia, fora o Rosário de São Miguel. Aí disse, mas a gente sentia necessidade de fazer. Aí foi que a gente resolveu fazer, na terça-feira, oração aos anjos, que ficava com a Jéssica. Na sexta-feira, ficava com a Márcia, que já quarta-feira tinha, né, o Rosário de São Miguel. E no sábado, que é o dia de Nossa Senhora, a gente fazia o terço. Até hoje é assim, né? E até hoje é assim. E sábado acabou ficando comigo, né? Eu que faço o terço.
por que sou eu que faço o texto? Por que é a Jéssica que faz, né, oração dos anjos, né? O texto ficou mesmo comigo por conta de uma mensagem que o Pedro deu para mim, que eu ia conduzir, né, um grupo com oração mariana e com devoção aos anjos. E eu disse, não, mas eu não posso fazer isso fora do NTPS. Isso é uma mensagem para o NTPS, não é uma mensagem individual. A gente já recebeu outras mensagens também, até Márcia também, e a gente sempre diz que é uma mensagem para a família, não é uma mensagem individual. E as mensagens que o Pedro também dá, a gente sempre diz que não é só para aquela pessoa. Você pode tomar posse também, né? Muitas são exortações que ele dá, então serve para você também. E aí, por conta disso, fui eu que fiquei com o texto. Não, a Nossa Senhora está me chamando, né? Então, vamos lá, vou fazer. Tem um texto mariano que fica comigo. Aí sou eu, né, que faço. E para mim é muito bom. Assim, eu gosto muito de fazer, né? Porque sempre eu gosto de colocar uma imagem de Nossa Senhora diferente, né? Eu posso rezar os mistérios diferentes, né? E é uma coisa assim, que foi o que chamou a gente para o Pedro, né? Foi o texto mariano e a devoção aos anjos. Então, é uma atividade que eu particularmente... A gente dá muito certo, né? Eu, Márcia e Jéssica, a gente tem 3 perfis, né, parecidos e 3 perfis diferentes, né? Por exemplo, a Márcia, ela faz a condução da Via Sacra, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, ela também tem aqueles momentos dela de condução que casa perfeitamente com ela. A Jéssica hoje, ela, além de fazer a súplica, né, ardente, é ela que faz os tridos, né? A gente até fazia antes, juntas, né? Um dia outro dia outro dia outra. Mas aí ficou mesmo com a Jéssica. Ela tem uma didática, né? E um jeitinho também, né? Um jeitinho e uma memória fotográfica incrível, né? A Jéssica. Então, cada um tem sua atribuição. E eu acho que a gente se casa muito nisso. Mas fazer a Quaresma de São Miguel com as pessoas que assistem o canal, Rosa, quando foi que começou isso? Foi em 2020? 2020 também. 2019 já começou. Com a Maria Luísa ali. E um ou outro que a gente chamava, vem fazer aqui a oração, né? A gente convidava, a pessoa fazia. E 2019 não, a gente abriu... 2019 começou, e 2020... Começou, e 2020 a gente disse, pessoal, a gente vai abrir as inscrições, né? Como todo ano a gente abre, né, as inscrições. E antes... Aí é de 15 de agosto que começa, né? 15 de agosto até o dia 29 de setembro, que é a festa dos arcanjos. E a nossa Quaresma de São Miguel a gente faz todos os dias, inclusive aos domingos. Aí as pessoas dizem assim, não, mas a Quaresma de São Miguel não é para ter dia de domingo. Gente, é para rezar todo dia. A gente tem que rezar todo dia. Você acha que São Francisco não rezava? Rezava. São Francisco não fazia penitência. Aí as pessoas confundem. Não é para fazer penitência e jejum dia de domingo, mas para rezar o dia do Senhor, a gente tem que rezar. Porque foi São Francisco, né, que iniciou a Quaresma de São Miguel. Só que a gente não conta mais esse dia. Antes a gente contava. Inclusive, a gente participava de Quaresma de São Miguel com a Canção Nova. Inclusive, quando era feito até no Monte Gargano. Teve uma vez que eles fizeram e a gente sempre... Eu repetia, eu passava, inclusive, a mamãe... Todo dia eu passava para a mamãe, né, o Facebook, que eles postavam naquela época no Facebook. E eles contavam, inclusive, o dia de domingo. Contavam os 46 dias e não os 40 dias. Inclusive, a gente também tem a participação do Regard, né? O Regard sempre agora participa com a gente. Ele participa no início, na abertura. Nesse ano ele não vai participar porque ele vai estar lá na cidade de São Miguel. Ele não vai participar esse ano. E em 2020... Ele não vai participar na abertura, Na abertura, Em 2020, presencialmente, né? Ele vai participar, mas presencialmente não. E naquela época, em 2020, a gente fazia live na quarta-feira. Acho que 2021 também. A gente fazia live na quarta-feira. A gente fazia os vídeos na semana dos seguidores
E na quarta-feira a gente fazia live. E no domingo a gente fazia alguma formação. Teve tempo que era a Jéssica e o Vitor também, que eles faziam juntos. Só que quando chegou, acho que 2022, acho que foi 2022, era tanta inscrição, era tanta gente querendo participar, que a gente teve que abrir a quarta-feira. A gente deixou de fazer live. Para poder colocar os seguidores, né? E era muito mais interessante para a gente que o seguidor participasse, a família participasse. Né? Então, a gente abriu mão, e a gente só fazia de domingo. 2023, do mesmo jeito, a gente abriu mão da quarta-feira, e a desse ano também, a gente abre mão da quarta-feira, e as pessoas vão se inscrevendo, né? Quando a pessoa quando a gente abre a inscrição e as pessoas pedem participar, inicialmente a gente pergunta se a pessoa tem até alguma data específica. Mas depois já não dá mais para dizer as vagas que tem. Por exemplo, agora a gente até ontem a gente só tinha 9 vagas. Então agora é a data que tiver, né? A data que tiver que a pessoa vai ter que se encaixar naquela data. E eu já participei, né? 2 vezes da Quaresma de São Miguel no canal do nosso Texto Pedro Siqueira. Gente, é fantástico. Vale a pena participar. Só você mesmo participando é que você vai sentir como é forte. A emoção, né? É muito legal. Inclusive, o Momento Católico começa às 8 horas da noite. Quando chega a Quaresma de São Miguel, que a Quaresma de São Miguel começa às 8h30 da noite, aí eu só posso colocar episódios curtos. Aí eu fico no dilema às vezes, né? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar para 7 horas da noite? Vou colocar para 8 horas da noite o episódio? Todo ano eu tenho que decidir isso daí também, né? Mas, Rosa, o pessoal que assiste vocês, né? É um pessoal que você vê que lá no chat ao vivo, né? Parece que muitos se conhecem, né? E também esse pessoal aí acaba vindo também assistir o Momento Católico, porque conhece vocês fazem propaganda do Momento Católico. Acaba conhecendo também as missas do Padre Marcos, né? Inclusive, Rosa, foi na pandemia, né, que você parece que estava no local certo, na hora certa, que a partir dali começaram as transmissões ao vivo do Padre Marcos, né, Rosa? Como é que foi mais ou menos essa experiência? Foi justamente, eu estava no local certo, né? A pandemia começou e o papai tinha acabado de partir. Março de 2020. Março de 2020. E o Renato, né, já estava lá na casa da mamãe, porque estava auxiliando, né, no cuidado com o papai. E o Marcos, que já está lá com a mamãe. E a mamãe ia ficar sem ninguém, né, sem secretária. A gente dispensou, lógico, né, por causa da pandemia. E eu disse, não, vou ficar lá com a mamãe. Pelo menos uma filha, né, ter lá com a mamãe. Vou ficar lá. E aí o Marcos chegou e disse que ia celebrar a missa todo dia na intenção da paróquia. Aí ele foi celebrar o primeiro dia, né? Eu acho que foi dia 18, nunca sei qual é o dia. Ele que sabe. Mas dia 19 a gente já não celebrou, que era dia de São José, já não teve, né, celebração nas igrejas. A missa do papai foi dia 16. Missa de 7º dia. Missa de 7º dia, acho que então foi dia 18. E quando o Marcos foi celebrar, por causa da mamãe, e eu disse assim, por que ele não transmite ao vivo essa missa? Aí ele, mas como? Eu disse, ora, como? Bota no celular. Bota o celular, tem iluminação, te bota aqui e a gente transmite ao vivo pelo Facebook, teu Facebook. Vamos fazer, porque ele não tinha um canal do YouTube, tinha que ter 1.000 inscritos, ele não tinha. Tinha 700 e pouco na época, né? Aí eu, pois vamos fazer. Aí ele, dá certo? Não dá, vamos. Aí pronto, né? E foi uma grande bênção aquilo ali, né? E a gente não tinha nem microfone no começo, aí depois foi que a gente tinha microfone. E foi muito bom, né? Foi um momento de muitas bênçãos, porque a gente tinha missa todo dia. Muitas paróquias deixaram de ter missa, né? Muitas paróquias que transmitiam dentro da igreja. Então, a gente ficou também sem missa transmitida, né? Os canais que a gente assistia transmissão de missa, a gente não tinha mais. E a gente transmitia dentro de casa, né? Super simples, né? Pegava o celular, transmitia. E foi muito bom, porque muita gente perdeu gente. E as pessoas queriam uma missa e não tinham. E eu, como eu trabalho, né, numa empresa
que muita gente me conhecia, né, pelo local que eu trabalhava. Então, as pessoas também entravam em contato comigo e diziam, né, olha, eu sou Rose, como é que faz, hein, para mandar rezar uma missa pela pessoa? E a gente também, na hora, lá no momento, a gente perguntava, você quer deixar uma mensagem para a pessoa? A gente pegava o celular, botava a foto na frente do celular, né, e lia a mensagem. Quando eu era uma mulher, era eu que lia. Quando era um homem, era o Renato que lia. E foi um momento, assim, de muitas graças, porque lá em casa, principalmente, porque a mamãe, né, de papai tinha acabado de partir, e foi, assim, um momento para a mamãe de paz para ela, porque todo dia a gente tinha que se arrumar para ir para a missa, né? Eu trabalhava, daqui a pouco a gente ia se arrumar para ir para a missa dentro de casa, mas a gente se arrumava para ir para a missa, né, para transmitir a missa. E eu transmitia, eu lia, o Renato também, né, lia as leituras, e foi muito tempo isso ainda, foi até agosto. E teve Páscoa, né? E Semana Santa. E o padre Marcos gosta de pintar e de fazer desenho, e fazia aqueles painéis. E as pessoas entendiam mais, né, a homilia, justamente porque conseguia visualizar no painel a mensagem que ele estava dando. E muita gente acabou, né, porque era dos nossos textos, assistindo, né, também foram assistir. A própria a Lu Burnet, né, do São Miguel Arcanjo, que também foi assistir, né, também, que ficou muito amiga do padre. E aí outras pessoas, né, que ficaram amigas, inclusive, da gente e do padre, por conta dessas missas, né, que foram transmitidas. E até hoje, que a igreja não transmitia. E quando foi para voltar, né, para a igreja, o pessoal, padre Marcos, como é que a gente vai ficar e tudo? E é por isso também que até hoje tem missa celebrada na mamãe, né? Porque o pessoal, às segundas-feiras, que é o dia da folga, né, da igreja. Mas aí acontece justamente por causa desse momento, né, naquela época. E a igreja também, que não tinha missa transmitida, começou a ter. E o que é um dos grandes frutos também que eu acho, eu sempre procurei assistir missa de quarta e dia de sexta, porque eram os dias que eu fazia jejum. Então, eu ia para a missa. Sempre eu gostava de finalizar meu jejum assistindo a missa. Então, era quarta e era sexta. E com esse tempo, eu assisti missa todo dia. E com isso, eu comecei a assistir missa todo dia. Eu, hoje em dia, né, eu não vou para a igreja todo dia, mas eu tenho condição de assistir missa todo dia, né, online todo dia. E é uma coisa que eu não abro mão disso, né? Todo dia eu tenho que ir lá assistir a missa, todo dia eu tenho que ter o meu compromisso de chegar e assistir a missa. E foi um costume, acho que para muita gente, assistir missa online, que as pessoas, missa online não, missa diária. Mesmo que seja online, a pessoa está assistindo missa. É verdade. Rose, assim, tem umas coisas que você faz, sabe, de maneira fantástica, que eu acho, que é inexplicável. Por exemplo, vou lembrar que você, na época que a gente tinha os sobrinhos pequenos, todo Natal você fazia o alto de Natal. Pode falar um pouquinho sobre isso? Era um tempo emocionante, né? Eu não sei nem como foi que apareceu para a gente fazer isso. Eu acho que começou com a Jéssica, com o Bruno, não foi? A gente fazendo as leituras no Natal. A gente, eu e a Márcia, a gente sempre gostou assim de movimento, né, no trabalho, né? Se tivesse alguma coisa, de Natal, lógico que a gente vai fazer alguma coisa. Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Sempre a gente tomou a frente, né? Sempre a gente gostou, né, dessas coisas de festa. E a gente começou a fazer uns jograis, né? No trabalho, assim, para a pessoa ler, né? Fazer as leituras. E aí... Leitor 1, leitor 2. Leitor 1, leitor 2, né? E quando chegou nos natais lá de casa, a gente começou a fazer isso também. A gente fazia um leitor 1, leitor 2. E quando foi uma vez, a Márcia resolveu vestir, caracterizar, né, as crianças. Eu não sei se foi eu, se foi ela, não tenho memória, né? Mas aí a gente começou a vestir as crianças, né, de
para fazer as leituras. Eu me lembro uma vez que eu não me esqueço. A gente desceu elas pela escada, elas todas, fiz cada uma carregar um vidrinho com a vela acesa, né? Ah, muito doido. Eu me lembro da Camila, está aqui. Depois aconteceu um acidente, né, com as crianças lá. Mas elas foram descendo e foi uma coisa linda, né? E aí a gente começou a botar as crianças para ler, né? Para ler também esses jograis, era muito lindo. A se vestir, né? Aí a gente começou, as crianças começaram a gostar disso, né? Do Natal. E começaram a tia Rose, aí vai ter isso, vai ter isso. Aí eu comecei a montar as peças, né? De Natal, que era o alto de Natal que eu falava. E a gente escolhia, né? Fulano, cicrano, né? E quando teve Só que a sala começou a ficar pequena, né? Muitos filhos, muitos netos, muita gente. E quando foi nos casamentos, no aniversário de casamento de 50 anos do papai e da mamãe, que a gente transformou a garagem, né, deles, né? Ficou aquela coisa maravilhosa. Aí a gente, não, vamos fazer na garagem aqui. E aí a gente ensaiava, né, com as crianças. Dava um trabalho, mas era 4 domingos antes do Natal, eu tinha que escrever, né, a peça de Natal. As crianças tinham que decorar suas falas. As crianças tinham que decorar, a gente ensaiava, né, era muito legal essa época, né? E elas gostavam, né? Elas ficavam esperando. O Arthur e o Yuri, eles vibravam muito, né, com essa história do Natal. O Adam, né, que ele fazia o Herodes, né? E eles davam palpites, né, na peça, como é que devia ser, como é que devia... Não, tem que chegar brigando, tem que chegar assim, né? Eles mesmo se ensinavam, né, aos outros ali. E aí a gente fez vários anos nessa peça de Natal. Era muito... Ave Maria, uma lembrança maravilhosa que a gente tem lá de casa dos natais. Aí até que um dia a mamãe disse, né, que não dava mais para ter, e eu digo que Deus colocou isso no coração dela, porque no outro ano a gente realmente não ia poder ter por conta do papai, né? Que aí a gente não pôde ter. Então, Deus preparou um ano, ó, né, para ter que não foi uma coisa assim tão de repente. Mas foi as crianças, né? Até hoje elas se lembram, né? E eu me lembro da Julinha, que ela disse que quando ela crescesse, ela queria ser Maria. Eu achava muito lindo. Porque Maria tinha vários papéis, né? Tinha várias falas, várias cenas, né? Vários papéis, várias cenas. Então ela disse que quando ela crescesse, ela queria ser Maria. Gente, eu achei tão lindo aquilo ali que eu disse, você vai ser Maria. Aí foi que eu fiz uma Maria pequena, né? Que ela devia ter uns 5 anos, ela devia ter isso, por aí, 5 anos. E aí eu fiz o papel de Maria pequena, Deus falando, que era o Eduardo, né? A voz de Deus era do Eduardo, aquela voz linda do Eduardo. E eu fiz com o Cântico dos Cânticos, né? Ela ali, no meio das flores do jardim. Aí fiz ela ser Maria, quer dizer... Ela cresceu e não foi Maria, né? Porque a gente não teve mais peça, mas ela teve o sonho dela realizado, que ela foi Maria um dia, né? Maria criança. Pequena, Maria criança. Pois é. Rose, era muita paciência com aquelas crianças. Não sei como é que conseguia. Era muita paciência. Eu me lembro que Thaís e Natália, elas pequenas, elas ainda participaram de uma peça, né? E elas andando, eu disse, olha, pessoal, quando for no dia, elas vão ficar desse jeito. Elas tinham o quê? Um pouco mais de 1 ano. Então, elas iam se movimentar, né? Então, ensaiando com elas se movimentando, no dia, ninguém nem sentiu. A Thaís veio, caiu, né? Chorou, mas ninguém perdeu. Todo mundo continuou, né? Falando e tudo, as suas falas, né? Aí tinha as meninas que faziam a apresentação, o Tiago, né, também. Que eram as leitoras, né, de frente. Dependendo do ano, né, a pessoa às vezes encenava, tinha algum papel, às vezes ia para o leitor, que geralmente eram os mais velhos que iam para ser leitor, né? Leitores eram. E Rose, e assim, a gente reza muito pelos papas, né? E qual é o seu papa assim, preferido, Rose? E por quê? Gente, a gente teve
convivência muito grande, né, durante a minha vida, pelo menos, foi de São João Paulo II. Né? A gente ouviu muita coisa, né, de São João Paulo II. Ele veio para cá, para o Ceará. Eu me lembro pequena, a gente foi para o Castelão andando de madrugada. O papai e a mamãe levaram a gente para ir ver, né, um papa aqui no Ceará. Então, aquilo ali conquistou muito, né, o meu coração, assim. Eu não era nem, vamos dizer, não tinha nem nossos textos, porque eu era criança. Mas eu também ainda não era dos nossos textos. E eu fui... O Marcos fez doutorado na Itália, em Roma, e eu fui para... E durante, né, o doutorado dele, mestrado, São João Paulo II faleceu. E o Marcos, né, foi lá celebrar junto com os padres e tudo, e foi uma comoção mundial. Mundial, né? foi. Mundial, né? A partida, né, de João Paulo II. E também porque ele inovou muita coisa na igreja, a própria questão da juventude, a Jornada Mundial da Juventude, e a forma, né, dele falar. Viajava a muitos países. Viajava, era novo, o chão, né? Beijava o chão, era novo. E teve o que aconteceu com ele, né? No 13 de maio, né? O atentado. Os atentados que tiveram, os atentados que não falaram, né? Que teve com ele. Que faz até parte, talvez, da profecia, né? De Nossa Senhora de Fátima, né? E aí, quando o Marcos estava lá, ele teve essa comoção nacional, ou mundial, né? E eu fui para assistir a defesa de tese? A defesa de tese, né? Do Marcos. E uma das coisas que eu queria ver era o túmulo de São João Paulo II. E eu vi, né? Quando ainda era na parte inferior, no subsolo. Porque, assim, lá em Roma, o túmulo dos papas, você tem que descer um subsolo e está ali São Pedro, o túmulo de São Pedro, de vários outros papas. Eles estão todos ali. E então o túmulo de João Paulo II ficava ali, que hoje em dia é o túmulo do Bento XVI. É ele que está ali. Porque quando João Paulo II foi declarado santo, ele subiu para um altar, para uma capela em cima, na parte do Vaticano. Então eu queria ir. E aí teve a beatificação de São João Paulo II, né? E eu estava passando por um momento de saúde. Eu tinha sido diagnosticada no dia 12 de abril, que foi o dia do aniversário do papai, e eu fui diagnosticada com um cisto no ovário. Um cisto de 7,5 centímetros. E eu tinha 1 ano me operado, tinha feito esterectomia. E quando, num exame de rotina, descobriu que eu tinha esse cisto. Aí a minha médica pediu um outro exame e viu que realmente eu tinha esse cisto. Que foi outra médica que olhou e disse, olha, você estava fazendo abdominal, né? Ultrassom abdominal. Disse, olha, parece que você tem um cisto aqui. Fazer o exame realmente confirmou que eu tinha um cisto de 7,5 centímetros. E era dia do aniversário do papai. Aí falei com a minha médica, né? Ela disse, ficou com uma pena assim, de mim, porque, poxa, vai ter que me operar de novo. Eu disse, de novo? Ela, tá com 1 ano que eu me operei, me operar de novo. E aí ela disse, Rose, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um tratamento. Você vai fazer um tratamento aqui, quando der 3 meses, você faz esse exame de novo, eu já vou lhe deixar a requisição para ver como é que tá, porque aí a gente marca a sua cirurgia. Aí ela disse que fez isso aí paliativamente. Aí eu fiquei um pouco arrasada, assim, porque quando eu fiz esterectomia, por exemplo, eu não ia ter mais filho, mas isso aí não me abalou, mas depois não me abalou, porque apareceu lá a nossa telefonista, apareceu com câncer de ovário. Eu disse, gente, como é que eu posso estar reclamando? Eu não tenho nada. Eu vou tirar um órgão, ninguém nem vai saber que tirou. Né? Não estou nem perdendo um braço ou uma mão, ninguém nem vai saber se eu tirei, se eu não tirei. E não estou mais em época mais de ter filho. Eu dizia, não, então, disse, para que eu vou? Pronto, eu realmente fiquei tranquila quando eu fiz a cirurgia. Mas, quando foi para
com esse cisto, eu ia ter que perder meu ovário. Aí isso aí me abalou. Eu disse, gente, como é que eu vou perder meu ovário? É questão de hormônio. Como é que eu vou perder meu ovário? Aí eu fiquei abalada. Aí eu fiquei triste. E aí o João Paulo II ia ser beatificado. Aí, 5h30 da manhã, ia começar a transmissão. Aí eu falei para papai, eu vou assistir com o senhor essa transmissão. Eu venho para cá para a gente assistir junto. Ô, minha filha, venha. Aí, quando eu cheguei em casa, ele ainda estava dormindo. E eu cheguei cedo, eu tinha chave da casa, né, e tudo. Entrei dentro de casa. Aí, quando ele acordou, você já está aqui? Eu disse, já estou aqui. A gente não vai assistir a beatificação de João Paulo II? Aí, quando falaram que para ele ser canonizado precisaria de um novo milagre, aí eu disse, pois então eu vou pedir meu milagre a você. Você é que vai me curar, você é que vai me tirar esse cisto, você é que vai me curar. E eu vou pedir só a você. Porque esse negócio de ficar pedindo a um, pedindo a outro, depois não sei quem foi que deu a graça, eu vou pedir só a você. Isso no dia da beatificação? No dia da beatificação. Eu disse, então eu vou pedir minha graça a você, para eu ficar curada, para eu não ter mais esse cisto e eu não precisar me operar. Pronto. Aí pedi a graça. Aí a Márcia chegou, eu contei para a Márcia, que estava com esse cisto, não contei para o papai nem para a mamãe, porque mamãe ia se preocupar, papai se preocupar, eu disse, não vou contar não. Quando eu for me operar, eu pego, chego e digo, vou me operar e pronto, e fico tranquilo. Aí a Márcia pegou e disse assim, por que tu não pede essa graça ao João Paulo II? Ele é o santo do momento. Eu nunca me esqueço disso. Aí eu disse, pois eu já pedi, Márcia, eu pedi a ele. Pedi a graça a ele, só vai ser a ele, para saber que a graça foi dele. Aí, quando eu estava numa reunião lá no trabalho, chega um gerente que sempre estava lá, substituindo outros. E lá no meu trabalho, toda sexta-feira a gente fazia café da manhã, a gente fazia orações, e geralmente era eu que conduzia a oração. No trabalho? No trabalho. Aí ele chegou para mim, Rose, quero falar contigo. Rose, tu gosta de rezar? Aí eu olhei assim, gosto. Aí eu olhei assim para a cara dele, né? Eu disse, gosto. Aí ele, Rose, tu reza o terço? Aí eu olhei para ele, eu rezo o terço todo dia. Aí disse, pois olha aqui que eu trouxe para ti. Aí ele me deu um terço de São João Paulo II, do dia da... Aí ele falou, esse terço aqui é do dia da beatificação de São João Paulo II. Aí eu olhei aquilo ali, gente, é um sinal. São João Paulo II está dizendo que vai me dar graça. E esse terço hoje eu não tenho. Eu dei na época para a Márcia, que a Márcia estava passando um problema de família. E como São João Paulo II rezava muito pelas famílias, eu disse para ela que o terço era para ela rezar. E aí depois também teve... Ixi, agora eu não me lembro. Mas teve outra coisa também. Outro sinal. Outro sinal. Aí pronto, né? Aí eu fui fazer... Deu os 3 meses, eu fui fazer lá o exame. O meu chefe também estava muito preocupado, que a mãe dele também estava passando por um problema parecido. E eu tinha comunicado, tinha dito que o meu chefe também estava com esse problema. Aí fui fazer o exame, né? Aí quando eu fui fazer o exame, aí a pessoa entrou, né? A médica entrou. Não era a minha ginecologista, é a médica que faz ultrassom, que eu sempre faço com ela. Todos os meus exames até hoje eu faço com ela. Aí ela entrou. Oi, Rosilene, tudo bem? Vamos ver lá, né? Como é que está esses seus cistos. Vamos ver se ele cresceu, se ele diminuiu, se ele desapareceu. Quando ela falou isso, aí eu disse assim, doutora, eu acredito em milagres. Aí... Disse logo, né? Doutor, eu acredito em milagres. Eu já estava preparado para o milagre ali acontecer. Aí ela veio, ele era do lado esquerdo, aí ela veio, botou aqui, né? Do lado esquerdo, ela... Falei, não era do lado esquerdo, não. Aí ela foi pro lado direito. Falei, não era do lado direito, não. Aí voltou, não, peraí. Aí foi olhar os exames. Quanto era? Aí quando ela olhou,
olha, o seu cisto evoluiu, mas olha, isso não... E evoluiu, né? É. Olha, mas isso, o seu cisto não está mais aqui, não. Mas olha, isso não é milagre. Sim, ela tinha perguntado, foi o que sua médica fez? Aí eu disse qual era o tratamento que a minha médica fez, que era o quê? Eu tomar anticoncepcional todo dia. Ela mandou eu tomar durante esses 3 meses, um comprimido lá todo dia. E a minha médica disse que isso foi só paliativo. Aí ela disse, não, esse foi o tratamento que a sua médica fez. Aí eu, cá comigo, né? Não é milagre para você, mas para mim é. Aí pronto, fiquei em estado de graça, né? Morta de feliz. Aí a mulher veio lá, olha, o exame sai com tal dia, né? Aí eu peguei e liguei para a Márcia. Márcia, tu acredita que o cisto não tem mais? Saí, né? Num carro ainda liguei para ela. Aí ela, de quem é a graça? Eu de São João Paulo II. Aí liguei pro meu chefe, né? Aí o meu chefe, você ganhou esse milagre. Aí eu disse, ganhei o milagre de São João Paulo II. Aí não fui nem para a Caixa trabalhar. Fui nem para a Caixa. O meu trabalho. Aí fui direto para papai e para mamãe. Aí fui, almocei com eles. Aí quando acabou o almoço, eu disse, olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Aí a mamãe, eu sabia que você tinha me dado aqui para contar alguma coisa. Você aparecia aqui. Eu disse, olha, mas não se preocupe, é uma coisa boa. Era uma coisa boa. Aí contei, né, que tinha recebido essa graça e tinha recebido esse milagre de São João Paulo II. Aí quando o Marcos chegou à noite, ele contou para a mamãe que... Aí a mamãe chegou e contou, meu filho, você não sabe, aconteceu um milagre na nossa família. Aí contou, né, para ele que eu tinha ganhado essa graça São João Paulo II. Aí o Marcos pegou e disse que ele estava rezando. Que horas foi isso? Aí a mamãe disse, por volta de 11 horas e tudo. Ele disse que nesse dia ele estava lá rezando com uma pessoa e eles receberam uma mensagem que estava acontecendo um milagre na família. O Marcos disse, na minha não é. Deve ser na tua. Aí a pessoa ligou lá para a família dele, não tinha acontecido nada. Disse, não, na minha não é. Quando a mamãe chegou dizendo que tinha um milagre, aí eu disse, foi mais uma confirmação. Aí eu fiquei esperando, né, a minha médica. Aí marquei para ir para a minha médica. Aí a minha médica foi logo perguntando, e aí, como é que tá? Eu disse, doutora, aí ela, o cisto evoluiu? Aí eu disse, doutora, eu pedi uma graça. Aí você pediu uma graça a quem? Aí eu disse, a São João Paulo II. Mas a médica veio dizer que não era milagre. E eu digo, que é milagre? Aí ela, olha, ela disse que era o seu tratamento. Aí a minha médica é uma pessoa super renomada. Aí ela disse assim, olha, eu fiz esse tratamento paliativo, porque ela disse que ficou com pena de mim, porque eu tenho que me operar de novo. Foi só uma questão paliativa. Mas ele podia até diminuir, mas nunca desaparecer 7,5 centímetros em 3 meses. Então, eu tinha realmente ganhado a graça de São João Paulo II. Aí eu me lembro que ela disse assim, eu já pedi tanta coisa a ele não me deu. Aí eu disse, doutora, vai ver que ele lhe deu de outras formas, mas a senhora não conseguiu identificar, né? Aí ela, mas eu não fui isso. Pois, olha, você pode dizer que você alcançou sua graça. Foi São João Paulo II que lhe deu a graça, não foi meu tratamento. Aí eu achei maravilhoso isso, que foi que até ela, né, a minha médica, né, foi que disse que realmente eu tinha ganhado a graça. Aí por isso que eu tenho uma paixão assim, por São João Paulo II, né? A gente não deixa de fazer no dia dele, no dia 22, né, o 22 de outubro, não deixa de fazer o texto dele. A Jéssica também, né, tem uma devoção, é padrinho dela de casamento. Quando ela foi entrar, ela quis que os padrinhos dela de casamento, São João Paulo II de Santa Rita, entrasse. Aí quem foi segurando o quadro de São João Paulo II foi eu, justamente por isso, né? Por essa minha devoção junto com ele. E São João Paulo II, ele morreu no dia de Páscoa, né? Foi. E no segundo domingo da Páscoa é o dia da misericórdia. Que foi ele que também instituiu. Pois é, com Santa Faustina, né? Com Santa Faustina. Jesus misericordioso, né? A festa da misericórdia. Aliás, ele instituiu várias coisas, né? A gente até
Quando a gente faz os tridos, né? Olha aqui, São João Paulo II de novo. Olha aqui, São João Paulo II de novo. Várias beatificações, várias canonizações que teve com ele também, né? Mas tem muita coisa que a gente olha aqui, foi São João Paulo II, olha aqui, São João Paulo II. Rose, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, né, esse momento católico. Parabenizar a Vera, assim, pela sua condução, pelos bastidores aqui do Henrique e do Pedro. É um canal que realmente tem acrescentado, agregado para as pessoas. Quantas coisas a gente tem aprendido aqui, sabe? É uma coisa que me marcou muito aqui no canal, que hoje, inclusive, é o aniversário dela, que é da Stephanie Pedrosa, que é uma coisa que eu não deixo mais de fazer. Ela diz que toda vez quando ela assiste a consagração, ela diz que coloca a família dela dentro do cálice. E por causa disso, eu nunca mais também deixei de fazer isso, de colocar a minha família dentro do cálice de Jesus, né? Protegido pelo sangue precioso de Jesus. Então, assim, tem tantos ensinamentos que a gente aprende aqui. Aquela questão da Antônia, né? Daqueles... dos aparatos, né? Dos objetos litúrgicos, né? Tanta coisa, né? As músicas, né? Com Lucas, assim, tantas entrevistas que a gente aprende e que a gente toma também como exemplo, sabe? Então, assim, o que eu queria deixar era, assim, parabenizar por também estar aqui, né? Ter essa honra, né? De vir participar também desse momento católico e agradecer, assim, a vocês, a sua família, e pedir a Deus que vocês consigam entrevistar sempre, cada vez mais as pessoas, conquistar mais pessoas para o canal, que ele cresça e que seja sempre abençoado pelo Espírito Santo. Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que participaram até aqui. Até a próxima, pessoal.